Tudo bem? Todos prontos? Como eu falei no início, vai ter às 2 da manhã, então tá, também. Uma aula inaugural, né? Então, tem bastante coisa para falar. Pronto, chegou o nosso advogado. Então agora tá tudo certo. Vamos. Três advogados. Três. Conte quantos advogados tinha na reunião que a gente foi na quarta-feira, na terça-feira. Tinha umas 45 pessoas, mas 30 advogados. Doido, né? Mas é que os engenheiros não se manifestaram. Eu acho que tava pau a pau, olha. E engenheiro é mais discreto, né? Vocês sabem. Né? Vai discutir. Né? O Fê vai colocar aqui, beleza? Vamos começar então? Todos prontos? No final eu vou abrir para perguntas, daí você pode fazer perguntas no final, tá? Sobre o conteúdo que a gente vai abordar aqui. Em 2015, houve uma redução de 50% do número de lavagens de carro na Argentina. E a Argentina, como o Brasil, é um país que tem muito carro, e as pessoas têm esse fanatismo por carro. Eles gostam de carro, gostam de andar de carro, eles cuidam do carro, assim como nós brasileiros. E eu acho que até eles são mais fanáticos do que a gente por automóveis. Em 2016 eu tive lá, eu fui acompanhar um dos meus alunos pilotos, né, o Galide Osman, fui acompanhar uma corrida da Super TC 2000, que é a principal categoria do automobilismo lá da Argentina. E eu fui em algumas corridas no Brasil, já fui, né, em alguns eventos de automobilismo no Brasil, e eu nunca vi tanto fanatismo quanto lá na Argentina. O autódromo cheio, as pessoas com bandeiras, as pessoas gritando, e eles são realmente muito doidos pelo automobilismo. E em 2015 foi detectado essa redução de 50% no uso dos lavacars. Um decréscimo absurdo no uso, né, desse serviço. E todo mundo começou a pesquisar, será que é a crise, será que é algum evento que aconteceu, as pessoas estão mais descuidadas, será que as pessoas estão sem dinheiro? E foi feito um estudo de cerca de 3 meses com relação a isso, para verificar por que os lavacars tiveram uma redução de 50% no uso. Né? Teve empresas fechando e tem aquela crise, né? Que quando tem baixa procura, algumas empresas acabam fechando. E a conclusão que chegaram, né, foram entrevistar as pessoas, por que elas estavam usando menos o serviço lavacar. A conclusão foi o seguinte: as pessoas começaram a gerenciar através dos aplicativos de tempo quando ia chover e quando não ia chover. A partir de 2015 teve uma melhoria superlativa na qualidade, né, no acerto das previsões, e as pessoas começaram a observar, puxa, vai chover, então eu vou deixar para lavar o carro depois da chuva, eu não vou desperdiçar a lavagem. Até 2015, os aplicativos a precisão dos aplicativos de tempo não era tão precisa, né, não era tão forte quanto 2015. E assim, detectou-se que pela tecnologia, né, as pessoas acabaram usando menos o serviço de lavacar ou acabaram usando de uma maneira mais racional esse serviço. Acabou ficando de uma maneira mais cuidadosa, né, mais atenta o uso do lavacar. E esse é apenas um exemplo de como a tecnologia impacta as nossas vidas. Impacta no sentido bom para o usuário, né? Ele acabou usando de uma maneira mais efetiva, né, esse sistema e fazendo com que não tivesse desperdício do uso das lavagens, e um benefício negativo para aquele empresário, né, que tinha sua empresa lavacar, porque acabou perdendo a demanda de uso diminuiu a demanda do uso do seu serviço. Agora você vai traçar um paralelo. Quantas coisas aconteceram nos últimos anos com relação à tecnologia? Nos últimos 70 mil anos, quando começou a revolução cognitiva, 70 mil anos, foi quando o nosso lobo frontal começou a se desenvolver de maneira mais efetiva. E há 70 mil anos o homem começou a criar histórias cognitivas. E os grupamentos humanos eles começaram a se formar.
as histórias começaram a unir as pessoas. E nesses últimos 70 mil anos, nós tivemos pouca evolução tecnológica. É claro que nós tivemos uma evolução tecnológica, mas do século XVIII para cá, nós vivenciamos uma expansão do uso da tecnologia nunca antes vista. Para você ter uma ideia, se aqui é 70 mil anos, mais ou menos aqui, não vai estar na proporção, mas 12 mil anos, há 12 mil anos começou a revolução agrícola. O homem começou a perceber que ele podia plantar e ele começou a perceber que ele poderia deixar de ser uma espécie que ficava migrando de lá para cá, para poder se fixar em pequenos grupamentos, e começou a plantar, começou a desenvolver o sistema de plantação. Ele começou a perceber as colheitas, né, e tudo aquilo que poderia acontecer, e o enriquecimento que poderia acontecer quando ele começou a plantar. O arado, ele é de... Eu fiz até uma anotação aqui, porque o arado não lembro quando que foi, mas já vou dizer para você. O arado, ele é coisa de 4.500 anos atrás. De 4.500 anos, aproximadamente. A irrigação é de 4.000 anos, mais ou menos junto. Então, veja só, 12 mil anos, mas demorou muito tempo para o homem, né, para a nossa espécie, descobrir o arado e descobrir a irrigação. Depois, a metalurgia, cerca de 3.000 anos, né, começaram a fazer os primeiros instrumentos, né, para usar na agricultura. A matemática, 2.000 anos. 2.000 anos antes de Cristo, né? 4.000 anos atrás. E depois, nascimento de Cristo, daí a época medieval, e aproximadamente no século XVIII, com o surgimento da máquina a vapor, o mundo começou a ter uma expansão de uso de tecnologia absurda. O mundo começou a ficar mais rápido a partir do século XVIII. Alguém teve uma ideia, né? Foi inventada a máquina a vapor e alguém teve a ideia de colocar a máquina a vapor em cima de um trilho, né, com rodas, e aí começou a surgir o trem, começou a surgir o deslocamento, né, das pessoas de uma maneira muito mais rápida. Até essa época, o deslocamento das pessoas era, no máximo, a velocidade máxima era a velocidade de um cavalo ou de uma carroça. E quando surgiu o primeiro trem, as pessoas começaram a falar, nossa, as pessoas que usam o trem vão morrer porque vai ser tão rápido, leia-se rápido, 40, 50 km por hora, o cérebro das pessoas não vai aguentar se tiver uma frenagem brusca. Então, todo um novo paradigma de velocidade, né, começou a surgir com o advento da máquina a vapor. E nos últimos 100 anos, olha só as coisas que a gente vivenciou em termos de tecnologia. Surgiram, cento e poucos anos, né? Surgiram as estradas de ferro, surgiu o telefone, o automóvel, o avião. O avião é coisa recente, né, em termos históricos. A descoberta do DNA, a energia nuclear, os computadores, o homem foi para a Lua, bom, a internet, e aí a história, né, tudo que você já viu. Esse dispositivo aqui tem apenas 12 anos. Né? O primeiro iPhone foi lançado há 12 anos. Então, e hoje é o controle remoto da nossa vida. A gente é comandado ou comanda a nossa vida pelas informações que a gente gerencia aqui. A gente pode ter a internet aqui. A primeira vez que eu tive internet foi em 1994 para 95. E você tinha que ter um computador ultra lento, internet de escada, e se você lembra, né, como é que era, né? Você tinha que conectar e tinha que esperar conectar, e era uma coisa que custava caro, né, para a época. Para um uso, você ia carregar uma página, aquela página demorava tempão para poder carregar, e de uma maneira muito simples ainda, né, o tipo de conteúdo. E hoje nós temos acesso a tudo através do nosso dispositivo. Nós temos acesso a conhecimento, a entretenimento, a informação, comunicação com aquelas pessoas que a gente mais gosta. E como será o mundo daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos? Se tudo isso a gente vivenciou, só falando dos smartphones, a gente está vivenciando apenas 12 anos. Nós estamos num momento histórico muito importante, porque essa curva exponencial que é tratada pela lei de Moore, não sei se vocês já viram falar na lei de Moore. Moore foi um dos fundadores da Intel. Foi o cara que criou, né, um dos caras que criou os processadores.
E a lei de Moore fala o seguinte, que a velocidade de processamento dos computadores, ele falou isso em 1964, a velocidade de processamento dos computadores vai acelerar a cada entre 18 e 24 meses. E os estudos mostram que ele esteve certo nesses últimos 60 anos. 64 até hoje são 55 anos. 55 anos, né? Ele acertou. A velocidade a cada 18 meses, ela foi aumentando. E com isso, a velocidade da informação. Hoje, o nosso smartphone tem mais capacidade do que o computador Apollo 11, do programa Apollo 11 que levou o homem à Lua. Nosso telefone tem mais capacidade que aquele computador. Ou seja, essa aceleração tecnológica, essa aceleração de uso da tecnologia e de evolução da própria tecnologia está nos colocando uma fronteira que a gente nunca vivenciou. É a primeira vez que a gente está vivenciando uma aceleração tão grande do uso da tecnologia e o impacto que isso tem no nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, isso gera uma sensação, tudo esse impacto que essa aceleração tecnológica fez com que, atualmente, nós tenhamos outros desafios. Hoje, morrem-se mais pessoas por excesso de comida, por efeitos negativos do excesso de comida, do que pela falta de comida. Ainda existe fome no mundo, mas num nível muito menor do que há 50 anos ou há 100 anos. Hoje nós não temos pragas, né? Se você lembrar, gripe espanhola e tantas outras, peste negra, todas coisas que foram há 200 e poucos anos atrás, a gente não tem mais isso, a gente não tem uma grande doença que está dizimando, né, como uma praga, como uma coisa que a gente não sabe como resolver. Existe, sim, focos no mundo, mas a gente mudou completamente isso, né? Não morre mais tanta gente de fome, não morre mais tanta gente por pragas e não morre mais tanta gente por guerra. Hoje morre mais pessoas em acidentes de trânsito do que nas guerras. Morre mais pessoas por homicídios do que em guerras. Ou seja, a tecnologia, ela fez com que nós comecemos a viver um mundo muito mais abundante. A informação é muito mais abundante. O acesso à comida, né, como eu falei antes, é muito mais abundante do que era. Hoje, a pessoa, praticamente, né, a gente vê alguns moradores de rua, poucos morrem de fome, efetivamente, porque sempre vai ter alguém que está ali ajudando, né, ou algum estabelecimento que está ajudando essas pessoas. E além disso, a gente tem lares, a gente tem programas sociais que contribuem para que essas pessoas tenham algum nível de saúde e algum nível também de não passem fome a partir daí. Ou seja, o nosso momento é muito especial. O século XXI é um momento muito especial. É um período de abundância, de crescimento. E nós, ao mesmo tempo, nós temos alguns desafios como pessoas, porque nós estamos vivenciando esse período de abundância e, ao mesmo tempo, uma necessidade da gente começar a olhar mais para dentro da gente. Você já estudou Maslow? Já ouviu falar sobre Maslow? Maslow era um psicólogo estadunidense e ele elaborou a hierarquia de necessidades de Maslow. Você talvez conheça como a pirâmide de Maslow. Não sei se você já ouviu falar, pirâmide de necessidades de Maslow. Originalmente, nos primeiros livros de Maslow, não tinha nenhuma pirâmide. Ele só tinha colocado uma hierarquia de necessidades do ser humano, das pessoas. E depois acabou aparecendo a tal da pirâmide de Maslow, ou a pirâmide da hierarquia de necessidades. Eu não vou colocar em formato de pirâmide, mas vou colocar aqui do que as pessoas precisam inicialmente até os níveis mais avançados em termos de necessidades humanas. Então, o primeiro nível de necessidades humanas está o nível fisiológico. O que as pessoas precisam, né, estarem nutridas em termos fisiológicos. Por exemplo, água, comida, descanso. Então, a gente falou da questão da fome, né? Hoje morre menos pessoas de fome do que de excesso de comida. Então, de maneira geral, fisiologicamente, o mundo está muito mais nutrido em termos fisiológicos. Depois, nós temos necessidade de segurança. Então, a gente precisa ter um lar para morar, que tenha algum nível de segurança, que você não fique preocupado, que você possa descansar a partir daí, nesse nível de segurança. Suprido o seu nível de segurança, o seu nível fisiológico, você necessita da sensação de pertencimento.
Pertencer a grupos, ser pertencimento. Pertencer a grupos, ser aceito como você é pela sua família, pelos seus amigos, ter um convívio social, né? Isso tudo está ligado ao senso de pertencimento, que envolve também relacionamentos, construção de amizades e construção do seu relacionamento afetivo. Mais para cima, temos a necessidade de estima, que Maslow falava é que conforme você vai nutrindo os níveis mais básicos, você vai elevando as suas necessidades. Depois a estima é a sensação de conquista, a sensação de que você está fazendo um impacto positivo, que você está contribuindo para que as pessoas tenham um impacto mais positivo no mundo, né? Você ajudando as pessoas a alcançarem os seus objetivos. Hoje nós vemos uma quantidade enorme de pessoas disponibilizando informação na internet, sem custo nenhum. É só você entrar no YouTube, você quer saber como que você vai fazer sei lá, qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Como instalar uma cortina, como instalar uma câmera no seu computador, né? Uma câmera de alta definição no seu computador, como trocar a bateria do seu celular. Se você entrar no YouTube, vai ter um vídeo explicando sobre isso. É só você procurar e você vai achar alguma coisa lá. Então isso é um exemplo de que como as pessoas estão com níveis fisiológicos de segurança e de pertencimento já com um certo nível de nutrição, de abastecimento, vem a necessidade de estima, que é essa necessidade de compartilhar o seu conhecimento e as suas informações. Mais para cima ainda, tendo isso nutrido, as pessoas têm uma necessidade de autorrealização. Tá vendo que vai ficando mais sutil, conforme você vai subindo na hierarquia de necessidades, vai gerando uma maior sutileza, né, das suas necessidades. E a autorrealização é a capacidade de você exercer o seu pleno potencial como pessoa. É aquela sensação de que você está realizando tudo que você pode realizar, seja nas suas relações, seja no seu trabalho, seja no esporte, nos estudos, nas áreas todas que você exercer na sua vida. E mais ainda, um pouco antes da morte do Maslow, depois que ele já tinha escrito esses 5 níveis de necessidades humanas, de hierarquia de necessidades humanas, ao final da vida ele escreveu um artigo, não acabou sendo publicado em livro, mas ele fez um artigo científico em que ele acrescentou um 6º nível de evolução, que é a autotranscendência. Caramba, o que é autotranscendência? Não sei se está escrito bem certo, mas deve ser isso, transcendência. A autotranscendência é uma necessidade de significado. Você já parou para perceber o número de pessoas que falam hoje em propósito? Que querem escolher suas profissões, os seus trabalhos de acordo com aquilo que sentem necessidade, né? Uma sensação de missão, uma sensação de entrega, né? Que via-se poucas pessoas, né? Há 100 anos, mesmo 50 anos, não se falava muito sobre isso. Você via algumas pessoas que tinham um senso de missão, né? Geralmente ligadas a ordens religiosas, algum tipo de impacto nesse sentido. Mas hoje, você vê uma quantidade imensa de pessoas buscando essa autotranscendência. Quando eu decidi ensinar o que eu ensino, foi essa minha busca de autotranscendência, de gerar um impacto, de ter uma vida de significado, de fazer uma contribuição para que as outras pessoas também tenham um estado mais avançado de lucidez. E nós estamos no momento, como eu falei, é um momento de abundância, né? Nós nunca tivemos tantas coisas abundantes e acessíveis. Os preços das coisas, eles ficam cada vez mais baratos, né? Se você observar. Quem é aqui do tempo das câmeras fotográficas que você tinha que revelar o filme? Que você viajava, né? Não precisa entregar, né, a idade, né? Mas quando eu era mais novo, para viajar, eu tinha que programar os filmes, né? Vou comprar tantos filmes, mais ou menos o investimento vai ser tanto, eu vou ter que revelar, isso vai ter um custo. E mesmo quando eu ia tirar foto, eu tinha que... Cara, eu vou efetivamente tirar uma foto que eu quero tirar. Não posso ficar tirando 300 fotos da mesma coisa e aí depois tem um gasto incrível lá para as revelações.
era caro, né, tirar foto de maneira geral. Hoje, o nosso smartphone tem a capacidade de armazenar milhares de fotos. Inclusive, quantas fotos são úteis efetivamente que a gente guarda no nosso smartphone? Poucas, né? Poucas são as importantes. Muitas vezes a gente tem milhares de fotos que são repetidas, né? Ou dezenas de fotos que são repetidas. Então a gente está num período de abundância. Falei da comida, falei das fotos, mas também armazenagem de dados, ou mesmo até questão de... Quando eu era criança, né, eu gostava muito de música, quer dizer, gosto ainda, né, de música, né, quando eu era adolescente. E aí, para ter música, tinha que comprar o disco. E era difícil, muitas vezes, conseguir um disco. Né? Não era, e era muito legal quando algum amigo ou pai de amigo viajava e aí trazia lá um disco de uma banda que a gente gostava, não sei o quê, daí todo mundo copiava em fita cassete e todo mundo tinha acesso àquela informação. Hoje, com Spotify ou Deezer ou sistemas similares, você tem acesso a tudo. Qualquer tipo de música por um preço irrisório. Percebe como o mundo ele tem esse sentimento de abundância, de compartilhamento? Hoje é normal pessoas não terem mais automóvel. Eu não tenho automóvel desde 2005, né? Sempre procurei morar perto do meu trabalho. Então a necessidade de automóvel não justificava. E agora com o advento dos aplicativos, então você tem um automóvel com motorista de uma maneira muito mais barata, né, muito mais acessível do que era um tempo atrás. Em 2007, mais ou menos, eu tinha um aluno que ele falou nisso um dia, quando eu tiver bastante dinheiro, eu quero ter um motorista. E hoje, todo mundo pode ter um motorista, você não precisa dirigir, é só você chamar o seu Uber e pronto, você tem um motorista que te leva do ponto A ao ponto B, sem você se incomodar com aquilo. Então veja como em 2007 era super caro ter um motorista, claro, hoje você pode ter um motorista ainda, mas qualquer pessoa tem um motorista num preço super acessível. Interessante, né, como as coisas vão, né, elas vão mudando o valor, elas vão ficando mais acessíveis. Um teste de DNA, no início, quando surgiu o teste de DNA, custava não sei quantos. Você lembra, Cami, quanto custava um teste de DNA, o primeiro lá? Milhões, né? Era uma coisa absurda. E hoje, por cerca de $100, alguma coisa, você tem o seu DNA mapeado. Qualquer pessoa pode ter isso. Então a gente está num mundo de abundância, em que as coisas estão mais acessíveis, estão mais próximas da gente, e a gente não precisa mais tanto ter as coisas. Bom, e o que eu quero dizer com esse contexto, né, que eu falei dessa evolução tecnológica, dessa necessidade humana? O trabalho que a gente faz dentro da nossa metodologia é desenvolver esses dois itens aqui. Então, é um trabalho focado para você aprimorar o seu senso de autorrealização e de autotranscendência. Isso aqui eu poderia resumir como autoconhecimento. Autoconhecimento é a meta do trabalho que a gente faz. É um autoconhecimento de dentro para fora. Não é um autoconhecimento no qual alguém está falando para você, está mostrando alguma coisa da sua personalidade. Nosso trabalho não é de psicologia. Você pode ir desenvolver o autoconhecimento pelo lado da psicologia. Também é uma outra forma. E existem outras formas também filosóficas de você desenvolver o autoconhecimento. O trabalho que a gente faz, ele é um trabalho de autoconhecimento através do mergulho dentro de si. Através das técnicas, através dos respiratórios, através da meditação, através das posições que a gente executa, através da observação dos seus hábitos, através do seu autoestudo. Tudo isso gera autoconhecimento. Na prática anterior, a gente fez um trabalho de autoconhecimento. Você vivenciou algumas frustrações, você vivenciou algumas coisas ali que deixaram, de repente, você chateado. E você trabalhou com as suas emoções de uma maneira mais efetiva e procurou reprogramar as emoções para gerar uma emoção positiva frente aos desafios que você passou no treinamento anterior. Então, o autoconhecimento é a resposta, é a chave, é o caminho para você ter uma vida de realização no século XXI. Existem as várias eras da nossa humanidade, né? Desses 70 mil anos até o momento atual, nós tivemos a era agrícola, a revolução agrícola, tivemos primeiro a revolução cognitiva, depois a revolução agrícola, mais recentemente a revolução industrial, depois a revolução tecnológica, né, com o surgimento dos primeiros computadores, e aí depois a revolução do conhecimento. Hoje tivemos a revolução da informação, né, com a informação começou a ficar mais disponível.
depois do conhecimento, que é o momento que nós estamos vivendo agora, e, quiçá, a próxima era vai ser a era do autoconhecimento, em que as pessoas vão efetivamente buscar isso de uma maneira mais profunda. E o trabalho que a gente faz é um trabalho de autoconhecimento, de mergulho dentro de você, de autoestudo, de autossuperação, para que você tenha uma vida em que você tenha esse sentimento de autorrealização e de autotranscendência que Maslow falava lá nos anos 60, nos anos 70, de uma maneira efetiva. Até hoje eu não conheço nada no mundo que fornece ou que gera esse autoconhecimento tanto quanto o que a gente ensina. E eu falo isso não porque eu ensino, mas é porque um dia eu fui aluno. Lá em 1994, quando comecei a praticar, eu fiquei fascinado com aquilo que eu estava aprendendo. Eu falei, cara, como existe uma metodologia que eu posso fazer um mergulho dentro de mim mesmo e me conhecer e me observar? E desde então eu fui trabalhando, fui desenvolvendo, até que chegou o momento do ponto da virada, que eu falei, eu quero proporcionar as coisas que eu faço, que eu estou vivenciando, que eu estou sentindo, eu quero fazer, quero proporcionar isso às outras pessoas. Aquele sentimento de contribuição que eu falei, né, de autotranscendência, de ser não só eu, mas também levar isso para outras pessoas, assim como a gente está fazendo esse nosso bate-papo aqui hoje sobre o nosso tema e sobre o nosso curso Grow Your Life. Bom, um ponto importante dentro desse autoconhecimento é que você vai desenvolver técnicas, né? A gente, dentro do curso, dentro do Grow Your Life, a gente vai trabalhar de maneira mais profunda o desenvolvimento de técnicas, a gente vai ter momentos específicos para esses treinamentos técnicos, para que haja um mergulho, né, dentro da filosofia, para que você entenda as filigranas de cada uma das técnicas que você executa dentro da prática, dentro do treinamento. E, sobretudo, a gente vai fazer um desenvolvimento de mais competências em termos de boas relações. No mundo que a gente está vivenciando, conforme esse desenho que eu fiz aqui, de evolução tecnológica, eu nem falei de inteligência artificial, eu nem falei de realidade virtual, mas que a gente já está convivendo com isso. Nós já convivemos e nos relacionamos com certos níveis de inteligência artificial. Quando eu abro o meu Spotify, ele está me recomendando coisas distintas do que o Spotify recomenda para você. Não é as mesmas coisas. Tem uma certa inteligência que está trabalhando ali, e pelo histórico, pelo tempo que você ouve cada música, pelas coisas que você pesquisa, ele vai sugerindo coisas novas, até surge lá o seu Daily Mix, né, que é baseado nos seus gostos preferenciais. Inclusive, o Daily Mix não é um só. Ele tem Daily Mix, se você gosta de rock, tem Daily Mix de rock. Mas se você ouve música clássica, ele já separa para você também música clássica. Então veja que tem essas escolhas, elas vão te ajudando, né, a conhecer coisas novas e coisas que de repente você não conhecia. Mesma coisa no Netflix ou no Prime Video, as sugestões de filmes um para o outro sempre é distinta, diversa do que é para o outro. Até um tempo a oferta era a mesma para todo mundo. Hoje as ofertas elas são específicas de acordo com os gostos, gêneros e necessidades de cada indivíduo. E mais do que nunca, frente a esse universo que a gente está vivenciando de informação, o autoconhecimento é importante. Por quê? Porque é autoconhecimento que vai fazer com que você tenha lucidez de entender que você pode escolher coisas ao invés do que... ao invés... Não. Do que estão sugerindo. Então, é uma maneira de você não ficar refém da inteligência artificial. É uma maneira de você usar, vivenciar a inteligência artificial, mas com discernimento, para que você consiga ter escolhas a partir daí. Então, veja que nós vamos vivenciar, estamos vivenciando todo esse desenvolvimento tecnológico, mas, mais do que nunca, a gente precisa fazer um mergulho dentro da gente para poder fazer esse trabalho de escolha e não deixar que outros escolham pela gente, mas que a gente escolha pela gente mesmo, né, como pessoas e com consciência e com lucidez. Tudo isso a gente trabalha fortemente dentro da nossa metodologia. E outro ponto importante também, que está dentro desse desenvolvimento de autoconhecimento, é a necessidade e a vontade de entender uma relação profunda do que é
a sua capacidade de entregar um resultado ou de alcançar uma meta. Quando a gente fala de resultado, a gente pensa, né, vamos então agora atingir tal resultado, vamos fazer uma viagem, por exemplo. Quando você tem um objetivo definido, como por exemplo fazer uma viagem, naturalmente você vai fazer o seu plano de ação para você alcançar aquele objetivo. Vai fazer o seu planejamento financeiro, vai fazer as suas economias, vai fazer o roteiro, vai fazer as suas pesquisas, e aí você vai executar esse plano de ação para chegar no resultado. O plano de ação, ele depende do seu comportamento. Então, o seu comportamento vai influenciar o resultado que você quer desejar. Essa é a parte visível de qualquer alcance de objetivo, de qualquer alcance de meta, de qualquer conquista. Seja no lazer, como no caso de uma viagem, ou no caso do trabalho, do estudo, no esporte, qualquer área da vida, você vai fazer esse mesmo tipo de trabalho. O comportamento vai levar a um tipo de resultado. Essa é a parte externa, é a parte que nós vemos e podemos observar em qualquer pessoa. Agora, existe algo aqui para dentro, que é uma parte interna, que influencia fortemente esse comportamento, que é a qualidade, o comportamento influenciado pela qualidade dos seus pensamentos. Aquilo que você pensa influencia em como você se comporta. Faz sentido isso? Então, se você tem os pensamentos positivos, você vai ter um comportamento positivo, por consequência, o resultado vai ser positivo. Se você pensar que a sua viagem vai dar errado, seu comportamento, estou pensando que a viagem vai dar errado, então eu não vou, meu plano de ação, eu não vou executar aquilo que eu quero realizar, o que eu preciso fazer para realizar essa viagem. Então, os pensamentos influenciam o comportamento. Agora, os pensamentos, eles são influenciados por algo que está mais dentro, que são os seus sentimentos. A qualidade dos seus sentimentos influenciam os pensamentos. Se você se sente animado, você vai ter pensamentos positivos, por consequência, seu comportamento vai ser ok também. Se você está meio bad, né, você vai ter ali um pensamento que é negativo, não vai ter um comportamento adequado e não vai alcançar o seu objetivo. Pensamentos e sentimentos, eles se retroalimentam. Se você não está se sentindo bem, mas você começa a pensar coisas boas, você muda o seu sentimento. Se você pensa coisas negativas e você estava se sentindo bem, e você começa a pensar coisa negativa, você influencia o sentimento para ficar negativo também. Então eles ficam se retroalimentando. E os pensamentos, os sentimentos, eles têm ainda algo que coloca um pouco mais de base aqui, que são as emoções. Vamos separar, então, emoções dos sentimentos. As emoções, elas são a resultante de todos os nossos sinais fisiológicos. Aqui embaixo nós temos a nossa fisiologia. Todos os sinais fisiológicos que o nosso corpo emite gera o nosso sistema de emoções. A emoção a gente pode colocar como energia em movimento. Ou seja, temperatura do seu corpo, batimento cardíaco, pressão sanguínea, profundidade da respiração, ritmo da respiração, o pastel e a Coca-Cola que você comeu hoje à tarde. Tudo isso está influenciando na fisiologia, está mandando sinais para o seu cérebro. Seu cérebro está interpretando aquilo como uma emoção. Emoção, energia e movimento. A emoção é uma resultante dos sinais fisiológicos que você está gerando, emitindo para o seu cérebro. Essas emoções, então, isso ainda a neurociência não explica ainda com profundidade, mas já tem sinais, né, já tem estudos mostrando isso. Ainda não tem esse mapeamento do funcionamento do nosso cérebro, mas já tem ligações diretas sobre todos esses aspectos fisiológicos que estão gerando emoções, que estão gerando sentimentos. Então, muitas vezes a pessoa não se sente bem, mas é porque, de repente, está se alimentando de uma maneira inadequada. Se ela começa a se alimentar de uma maneira melhor, as emoções mudam, os sentimentos mudam e os pensamentos mudam. Ontem eu estava acompanhando uma pessoa aqui, um colega, assim, querido, a gente não tem amizade, mas a gente se encontra
muitas vezes, e aí troca ideia e tudo mais. E ele estava fazendo uma viagem e ele foi num restaurante e comeu um montão de coisa lá no restaurante. E eu vi o jantar, ele lá com a esposa, ele estava comentando que eles estavam comendo, aquela coisa toda. Aí hoje de manhã, ele fez as postagens, né? Tá de férias, então daí tá usando mais o Instagram. E aí, nossa, me arrependo de ter comido tudo aquilo que eu comi ontem, eu tô me sentindo mal, não sei o quê, acho que vou ter que ir no médico. Então ele relatando, né, alegria, né, na noite anterior do jantar, que ele estava curtindo e tudo mais, e no outro dia ele lá no hotel, assim, né, tipo, processando tudo aquilo que ele comeu na noite anterior. E a gente se sente assim, a gente sabe, né, quando a gente exagera na comida, exagera na bebida, a gente muda, né, as nossas emoções, nossos sentimentos. Essa relação aqui é uma das coisas mais importantes que você pode descobrir na sua vida. A relação entre aquilo que fisiologicamente te faz bem e aquilo que fisiologicamente não te faz bem. É um trabalho de autoestudo, de autopercepção, de autoconhecimento, você saber disso. Né? De detectar essas coisas e, a partir daí, gerar mudanças significativas para você ter uma vida de realização, uma vida de conquistas. Faz sentido isso? Tem essa relação toda? Se você quiser saber mais, esse é um trabalho que o Dr. Alan Watkins, que é um neurocientista inglês, ele fez. Depois você pode procurar o TED dele e aí vai ter todas essas informações aqui mais detalhadas ainda. A ligação entre resultado e a sua fisiologia. O nosso método trabalha questões fisiológicas, você já vivenciou isso de maneira profunda, já sabe como é, e também trabalha as questões de reeducação de comportamento, de sentimentos e pensamentos. Nós fazemos um trabalho de reeducação comportamental. Nós queremos que o seu comportamento seja totalmente alinhado com a sua ambição, com aquilo que você quer realizar. Se você tem a vontade de correr uma maratona, você vai ter que ter uma alimentação adequada, vai ter que ter um treinamento adequado, vai ter que ter um descanso adequado, vai ter que conviver com um grupo que está a fim de correr maratona. E assim serve para cada meta, não só para a maratona, mas para o trabalho, para os estudos, para qualquer área da vida. Você precisa ter um comportamento coerente com a sua meta, com o seu objetivo, com a ambição que você tem. Legal, galera? No curso, no Grow Your Life, a gente vai trabalhar tudo isso e, claro, muito mais, né? Que é apenas uma explanação em termos de profundidade do que a gente vai gerar, do que a gente vai alcançar dentro desse curso, para vocês terem uma ideia dos módulos, né, do que a gente vai trabalhar nesses módulos. São 8 módulos, isso tudo vai estar distribuído em 16 semanas aproximadamente, talvez algumas semanas a mais ou semanas a menos, devido a alguns feriados, mas aproximadamente serão 16 aulas uma vez por semana. São 16 semanas seguidas, então, e mais 4 aulas em finais de semana para a gente aprofundar alguns itens que a gente sentir que tem a necessidade. Então, no módulo 1, a gente vai trabalhar a sua autopercepção, o seu autoconhecimento e a busca da felicidade. Então, esse vai ser o tema do módulo 1. A gente vai trabalhar o desenvolvimento dos seus valores pessoais, para onde você está indo, aquilo que te faz feliz, aquilo que constrói. Você vai fazer trabalhos de autoestudo, de autoobservação, para você construir, começar a dar um norte importante para as construções da sua vida. Depois, no módulo 2, eu vou trabalhar em mais detalhes a história do Homo sapiens e o futuro, em termos de evolução tecnológica, essa história que eu contei de 70 mil anos atrás até os momentos atuais, né, e todo o desenvolvimento tecnológico, e como é o nosso papel nesse mundo que nós estamos inseridos no momento. No módulo 3, a gente vai trabalhar sobre gestão das emoções e desenvolvimento de soft skills. Uma coisa que é importante dentro desse mundo de inteligência artificial que eu falei antes, o diferencial é as boas relações. O diferencial vai ser as boas relações, porque a gente vai se relacionar mais com máquinas, né, com sistemas automáticos. E a habilidade de se relacionar, a habilidade de você se relacionar com as outras pessoas vai ser o grande diferencial, porque isso não vai ser automatizado. Claro que vão ter algumas coisas que vão ser automatizadas, mas o contato humano a gente sempre vai ter necessidade, porque é típico da nossa espécie. E hoje se discute muito, né, até quanto a tecnologia vai avançar no sentido de substituição das relações humanas. Tem alguns filmes que brincam com isso, né, que falam sobre isso. Tem
aquele filme, se não me engano, é o Xi, que o cara se apaixona pelo sistema operacional do telefone, ele tem uma relação, né, com o sistema operacional do telefone dele. Então, é um drama, mas é uma coisa que pode acontecer, né? As pessoas se relacionando com o sistema, com inteligências artificiais que dão aquilo que a gente necessita, né? E como que a gente vai viver esse mundo, né? Como que a gente pode estar preparado para esse mundo. Depois, o módulo 4, a gente vai trabalhar o construindo a sua capacidade de realização. Então, como você pode aumentar a sua performance, como você pode se organizar melhor na sua vida para você ter mais desempenho, aquilo que te faz bem, né, que eu falei da questão da fisiologia, aquilo que não te faz tão bem, como que você pode trabalhar técnicas de produtividade para ter uma vida mais eficiente e também mais organizada dentro daquilo que você quer realizar. Depois, o módulo 5, a gente vai trabalhar um poder importantíssimo, que é visualização, mentalização e a construção da sua autoimagem. Um dos principais poderes que a gente tem e a gente não usa é a nossa capacidade mental de criação de objetivos, de criação de metas. E você vai aprender nesse módulo como montar uma mentalização poderosa, transformadora, para construir a vida que você quer. E como você vai sair de estados negativos ou de estados desagradáveis para os estados positivos, dessa mudança da qualidade dos sentimentos, dos pensamentos, para influenciar o seu comportamento e gerar o resultado que você deseja. Depois, o módulo 6, a gente vai trabalhar meditação e intuição e o desenvolvimento dessa capacidade que nós temos. Todos nós já tivemos ou temos constantemente intuições e o objetivo do nosso método é gerar um caminho seguro e eficiente para você desencadear o estado intuitivo sempre que você desejar. É isso que a gente vai trabalhar e vai aprofundar durante esse módulo 6. Módulo 7, ética comportamental. Vai fazer uma reflexão sobre o seu comportamento. E, por fim, o módulo 8 vão ser os próximos passos da sua evolução. Como que você pode continuar o seu processo de evolução em direção ao seu autoconhecimento e uma vida de felicidade, uma vida de conquistas e de contentamento. Beleza, galera? Dúvidas? Perguntas? Vamos aproveitar o tempo agora para alguma coisa que eu não expliquei tão bem, que você quer aprofundar um pouquinho mais. Vamos trabalhar nesse momento agora final. Fala, Felipe. Fiquei meio confuso em relação à parte da diferença de emoções e sentimentos. Sentimentos é como você está se sentindo. Geralmente a gente chama isso de emoção, né? O Dr. Alan Watkins ele separou isso, né? Sentimento é como você está se sentindo e emoção é uma resultante dos sinais fisiológicos. Então, a emoção nada mais é do que energia em movimento. Nesse exato momento, o seu corpo está tendo a corrente sanguínea, pressão arterial, os batimentos cardíacos, profundidade da respiração, sua digestão, seu sistema endócrino, tudo está funcionando ao mesmo tempo. Isso tudo está mandando uma série de sinais fisiológicos para o cérebro, e o cérebro interpreta isso como... esses sinais são chamados as emoções, e isso interpreta depois em sentimento. Então, se você come uma comida que está estragada, né, vamos supor, aí você comer aquela comida estragada, aquilo vai gerar um sinal para o seu cérebro, vai dar uma sensação ruim. E aí a sua tendência é depois evitar aquele tipo de comida. Né? Então, a emoção é uma resultante dos sinais fisiológicos. O sentimento é o efeito desses sinais fisiológicos. A interpretação do que o sinal está mandando para o cérebro. Exatamente, boa explicação. Sentimento é a interpretação dos sinais de emoção, né, energia em movimento, que o sinal que o seu sistema fisiológico está mandando para o cérebro. De repente, você poderia explicar a diferença entre o Grow Your Life e aí o processo de transformação do curso através dos módulos e tal, e o Life Consulting, que é uma outra coisa que você faz. A diferença entre os dois, né? A diferença, porque eu vi que no Grow Your Life tem ali a parte... Algumas pinceladas do Life Consulting. Então, puxa um pouquinho. Mas, por exemplo, eu fiz a construção do conteúdo um pouco, né? Eu das opiniões ali. Então, eu entendi quais são as enormes diferenças. Mas seria interessante explicar isso, tipo, detalhadamente. Tipo, são coisas diferentes. Então, são aprofundamentos e impactos diferentes. Exatamente. Grow Your Life é um curso, Life Consulting é uma consultoria.
né? O Grow Your Life é um treinamento e o Life Consult é uma consultoria, uma consultoria individual. O Grow Your Life, então, ele é em grupo, né? Tem o objetivo de trabalhar esses 8 módulos que eu falei, e o Life Consulting ele é totalmente individual, então é uma consultoria individual. O Life Consulting ele tem o objetivo de estabelecer suas metas, seus objetivos, fazer uma revisão de seus valores, fazer um planejamento de ação. A gente faz um Life Assessment, que é o desenvolvimento uma análise da sua performance, trabalha os seus vilões, né? E aí a gente faz são 10 encontros, são 10 encontros particulares, individuais, one-to-one, né? One-on-one. O Grow Your Life, como eu falei, é um treinamento, então a gente vai desenvolver aspectos diferentes conforme o programa que eu fui falando. E partes que tem, o que tem no Life Consult e o que tem no Grow Your Life, a parte de valores, basicamente, que é a parte que tem. E é uma parte de organização de produtividade que tem lá no Life Consult. São só esses 2 aspectos. O Grow Your Life é um treinamento de aprofundamento de filosofia. E o Life Consulting é uma consultoria de alcance de metas, alcance de objetivos. Então, é mais focado no alcance de objetivos e outro na construção de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Eu acho também que o Grow Your Life, ele é um curso, sim, mas ele é um curso para aproveitar melhor também tudo aquilo que é vivenciado dentro da sala de aula. Exatamente. Então, acho que ele é um curso que dá tempo de você começar vivenciar o processo de transformação dentro, trocar muita figurinha, trocar ideia mesmo com quem também está vivenciando isso. E eu acho que ele é um ponto de virada, assim, porque eu também já fui aluna por muitos anos. E eu fiz esse curso 4 vezes. Não dessa forma, mas eu vou fazer isso de novo, porque eu vou ser aluna mesmo, assim, tipo, sentar lá e vou vir. Porque eu identifiquei que eu posso aprender muito com esse curso, já tendo feito um curso semelhante outras muitas vezes. Então, eu vejo que cada vez você é uma pessoa diferente também. Então, esse processo, fala assim, tipo, é um processo, dura 4 meses, mas ele precisa, na minha opinião, durar esse tempo. Porque ele é um processo de amadurecimento. Com certeza. Então, é um amadurecimento que vai acontecendo à medida que você vai estudando e vai convivendo e fazendo as aulas, tal. Tipo, é uma virada de chave para mim, completamente. Tipo, é uma escola antes e a outra depois. Exatamente. Um curso parecido eu ministro desde 2001, 4 anos. Então, imagine, foram quase, durante 2001 até hoje, 1 ou 2 vezes por ano ministrando esse curso. Então, é claro que e daqui a 5 anos vai ser outro curso, né? Daqui a 10 anos vai ser outro curso, né? Porque eu vou estar mais maduro, né? Vou ter outras experiências. E principalmente é o aproveitamento do grupo, né? De você vivenciar com o grupo aquilo que a gente está desenvolvendo em sala de aula. Então, esse aprofundamento que depende não somente do professor, mas também da interação do grupo, é crucial para ter evolução. O Tom participou de uma das turmas e teve uma interação muito grande com aquele grupo, né? Teve uma sinergia muito grande, né? Que não dependeu só do ministrante, mas também da energia, da vontade e da determinação daquele grupo, né? Né, Tom? Foi positivo, né? Nesse sentido, né? 2014 foi. 2014 foi. Você tem a oportunidade de aprofundar, né, os conhecimentos assim, do método, dos conceitos, das técnicas, e ao mesmo tempo compartilhar com um grupo grande, e um grupo que tem afinidade, né, de ideias, assim, está na mesma vibe, digamos assim. Torna o curso muito mais proveitoso. Total. Aprende muito mais e apreende mesmo as ideias para si. A gente compartilhou ideias, teve experiências assim que o ar deles foi um curso parecido com esse.
Era um conteúdo anterior hoje, Você transformou no Grow Life. É um crescimento daquele conteúdo inicial lá. Então, tem 5 anos, né? Mas eu me isso desde 2001. E a consultoria, o Life Consulting, desde aproximadamente o embrião da consultoria é de 97, por aí. 97, 98. Ou seja, estou rodado. Que mais? Perguntas? Então, ali, pensando nas relações, é uma certa identidade entre a hierarquia de Maslow e a escala ali cultural. Da relação entre fisiologia e resultado. No fundo, especialmente, batem, né? Claro. A questão das necessidades fisiológicas, das necessidades do Maslow. A questão da autoconsciência, autoconhecimento e resultado. Comportamento e estímulo e emoção. Total, tem total ligação. Quando a gente começa a fazer esses links, né, a gente está estabelecendo outras redes neurais, e isso é fruto do autoconhecimento. Você começa, de repente, você lê um livro aqui, tem uma informação, no outro tem outro, no outro tem outro, nossa, e você vê que está tudo conectado. E autoconhecimento é você perceber de maneira profunda as conexões das coisas que existem, as relações, e a profundidade entre aquilo que é dito e aquilo que não é dito. Então, você vê uma notícia, lê um livro, alguém te conta alguma coisa, você conversa com alguém, você começa a perceber as nuances de profundidade, né? Puxa, a pessoa falou isso, disse isso, com tal tom de voz, com tal expressão facial, você começa a interpretar isso, né? Isso é reflexo da expansão da sua consciência. E é exercício, né? A gente está muito ligado na gente mesmo, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, não é um mergulho de indivíduo. É um mergulho dentro de você que vai gerar o quê? Qual que é o topo ali da hierarquia de necessidade de Maslow? Autotranscendência. Então, o autoconhecimento, mergulho dentro de você, vai fazer com que você ecloda algo que você vai poder contribuir com as outras pessoas. Então, aquilo que te faz bem, aquilo que não te faz bem, conhecer as suas forças, suas fraquezas, tudo isso é autoconhecimento. E isso gera um impacto maior ou menor no mundo que lhe cerca. Então, e no mundo atual, se você não tem autoconhecimento, você tá ferrado. Em termos de evolução, em termos de impacto e em termos de presença no mundo. Se hoje nós estamos com 12 anos apenas do uso do smartphone e o impacto que esse aparelho tem na nossa vida, como é que vai ser daqui a 12? Como é que vai ser em 2030? 2030 está aí, né? O ano que vem já é 2020, né? Daqui a 11 anos é 2030. Então é isso, moçada. Bom, quem tiver interesse em fazer o curso, nós já temos algumas pessoas inscritas. Quem tiver interesse, aí fala com a Emma. A inscrição vai até segunda-feira e a primeira aula, terça-feira, dia 4 de junho, 8h15 da noite. Você pode fazer ao vivo aqui na escola, você pode fazer ao vivo pela transmissão, ou pode fazer a aula gravada. Então, se não... puxa, o horário não bate, não dá, não pude vir alguma coisa. Claro que tente ao máximo trabalhar junto com o grupo, porque a gente vai fazer um trabalho de interação bem profundo, mas se você não puder assistir as aulas ou não puder assistir uma outra aula, vai poder assistir a gravação. Todo esse conteúdo aqui que a gente vai aprofundar dentro desses 8 módulos e tudo isso aqui que eu falei, a gente vai mergulhar, vai fazer um mergulho bem profundo nessas questões todas para você ter evolução e sair super satisfeito do nosso treinamento. Beleza, galera? Joia. Obrigado pela presença de todos.